Olá, gente. Graça e paz novamente. Esse segundo vídeo aqui tá no que diz respeito a 70 semanas proféticas, tá, de Israel. Se você ainda não viu esse primeiro vídeo, eu sugiro que você veja o primeiro vídeo que está intitulado aí 70 semanas proféticas de Daniel. E como anexo aqui, então, eu quero fazer aqui uma rápida explanação sobre o reino da graça e o reino da glória. Às vezes há muita confusão no nosso meio, né? Há muito a falta de entendimento bíblico no que diz respeito a esses dois reinos. Tá? Eu vou jogar na tela para vocês aqui mais algumas anotações. Tá? Quero fazer aqui algumas considerações a respeito do reino da graça e o reino da glória. Ok? Dentro daquilo que a gente estava conversando sobre as 70 semanas proféticas. Né? Vou sugerir que você veja esse texto aí, tá? Veja esse vídeo, desculpe, aí tá antes de ver esse vídeo aqui. Ok? Lembra que nós falamos sobre as 69 semanas, né? Nós acreditamos que aquele período foi finalizado ali, um pouco antes da crucificação de Jesus, né? A fim de que Daniel 9 fosse cumprido de fato, a ideia profética. Né? Nós temos as primeiras 7 semanas onde o templo lá em Jerusalém, na verdade toda a cidade de Jerusalém, não só o templo, toda Jerusalém fosse reconstruída, 7 semanas, 49 anos. Depois mais um período de 62 semanas, onde se levantaram vários impérios na terra, né, na estátua de Nabucodonosor, ali, desde o Império Babilônico, passando pelos medos e persas, né, depois pelos gregos, enfim, ali os pés de ferro e barro ali que representam o Império Romano. Né, na crucificação de Jesus fecha as primeiras 69 semanas, então nós estamos nesse grande parênteses na história, aguardando o cumprimento da semana de número 70, chamada 70ª semana de Daniel, né, que nós entendemos que é o período tribulacional, né, aqueles 7 anos onde será feito um acordo de paz ali com Israel, né, o anticristo fará esse acordo de paz, depois de 3 anos e meio vai quebrar esse acordo, né, e então nós vamos entrar ali no que a Bíblia chama de a grande tribulação, aqueles 3 anos e meio finais ali, fechando então a semana de número 70, ok? Mas é importante que essa semana de número 70 ela separa dois reinos, né? Esse grande parênteses que a gente vive na história, né? Do ano 33 até hoje, né? Nós estamos no ano de 2020, nós estamos vivendo a era da graça, a era da igreja, né? O reino da graça, ok? Muitos não conseguem distinguir claramente entre o reino da graça e o reino da glória. Né? Um reino, qualquer reino que seja, tá? Se estabelece geralmente por guerra e conquista. Tá? O reino da graça também foi estabelecido pelo conflito e conquista do reino da morte e do diabo por parte de Cristo. Você já prestou atenção nisso, né? Mas ali na ressurreição de Jesus acontece ali então o implantar, né, desse reino da graça, esse grande parênteses na história da humanidade, né, entre a semana 69 e a semana 70 de Daniel. Então esse grande parênteses, esse grande ato, né, que alguns estudiosos dizem, tá, sobre o reino da graça. Ele foi estabelecido por meio de guerra, gente, de conquista. Tá? Por exemplo, Colossenses, eu vou ler aqui para vocês Colossenses 2,15. O apóstolo Paulo diz o seguinte: desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Então veja que aqui a guerra é uma conquista do reino da graça, né, por meio de guerra, por meio de conflito. Jesus despojou, né, todos os principados, todas as potestades, os governantes do mundo espiritual na cruz. Ele os expôs à vergonha, o apóstolo Paulo está dizendo em Colossenses 2,15. Há um outro texto também, em Hebreus 2,14, que diz o seguinte: visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho, se referindo a Jesus Cristo, também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer, olha só, destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Ou seja, o reino da graça ele também foi estabelecido por meio de guerra, de conquista. Jesus tomou aquelas chaves da morte do inferno e ele então, ali ao ressuscitar, né, ao triunfar, na verdade, sobre o pecado, sobre as potestades do ar naquela cruz, ele estabelece então o reino da graça ao homem.
um texto-chave para a gente entender isso, tá? Hebreus capítulo 4, verso 16, diz o seguinte, ó, assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça. Estamos vivendo a era da graça, o reino da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Bom, obviamente, a existência de um trono, né, ela implica na existência de um reino. Então, quando a semana 69 ela se fecha, Jesus ele estabelece na terra agora o reino da graça, que está disponível a todo homem, a todo povo, tribo, língua, nação, não importa. Está disponível a todos a era da graça. É ali onde, quando a gente se achega ao trono da graça, né? A gente espiritualmente aqui falando, a gente se achega ao Senhor Jesus. Nós recebemos o que? Misericórdia. Encontramos graça para nos ajudar em tudo o que nos for preciso. Inclusive o nosso maior problema, que é o nosso problema com relação ao pecado. Nós precisamos da justificação. E só encontramos ela em Jesus Cristo. O principal problema do homem não é financeiro, não é talvez as doenças, não são, enfim, tantas coisas que cercam a nossa vida circunstancial, né, que cercam a nossa vida. O principal problema do homem é o seu pecado para com Deus. Então, a era da graça, o reino da graça, ele vem estabelecer isso. Jesus veio se assentar no coração do homem, né, estabeleceu o trono de graça no coração do homem. É uma ideia que nós estamos sentados com Cristo nas regiões celestiais. Então aqui nós temos um reino de graça, que é a época que nós vivemos. Jesus está sentado no nosso coração e reina no nosso coração. Nós encontramos perdão para os pecados por meio desse trono da graça. Paulo ainda diz em Colossenses 1,13, ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do Filho. Então repara que essa mesma ideia de reino da graça, a gente estava no império das trevas, mortos nos nossos próprios pecados, nos nossos delitos, nas nossas transgressões para com Deus. Mas Jesus nos transportou para o reino de graça, né, o reino do Filho, onde nós somos aceitos, onde nós de fato encontramos perdão para os nossos pecados. Bom, e onde entra essa questão do reino da glória, né, que muitas vezes a gente confunde? Na segunda vinda de Jesus, ou seja, quando a semana de número 70 se fechar, né, quando Deus tratar com Israel ali na 70ª semana, a última batalha ali que trava, tá, que marca ali o início, né, desse reino milenar, que é o reino da glória, né, seria a batalha do Armagedon. Então ali será inaugurado o reino da glória. Olha só, Mateus 25, a partir do verso 31, diz assim, quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos. Está falando aqui a respeito daquela manifestação gloriosa de Jesus vindo com a sua igreja, também glorificada, já casados, já Jesus está vindo para governar a terra, e de fato vai pisar naquele Monte das Oliveiras, uma profecia que diz que aquele monte será partido ao meio, né? E então ele se assentará em seu trono glorioso. Olha só, o reino de glória sendo iniciado na terra, né? O reino milenar, o reino de glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença. Olha só que coisa maravilhosa, gente. Então esse reino, né, ele será estabelecido pela última batalha. Tá? Eu particularmente acredito, a gente pode falar mais disso futuramente, tá? São temas muito extensos, né? Dá muita conversa, são muitos textos proféticos para te mostrar aqui, mas a penúltima batalha é a invasão ali de Gog e Magog. Tá? Depois nós temos essa última batalha, que é a batalha do Armagedon, onde ali no Vale do Megido, né? Nós vamos ter ali essa grande batalha, né? Vai ser na verdade um evento estrondoso sobre a terra, né? Onde Jesus ele vai fincar, ele vai estabelecer o seu reino ali, né? E nós vamos ter essa batalha então, né? Está em Apocalipse 16, a batalha do Armagedon, né? Mas Jesus vai vencer, né, essa batalha com o sopro da sua boca. Ele diz, 2 Tessalonicenses 2,8, ele destruirá ali o anticristo, né, com o esplendor da sua vinda ali. Ele de fato vai massacrar ali o anticristo, seus seguidores e, enfim, todos aqueles que resolveram adorar, né, o anticristo. Então todo aquele que entrou no reino da graça pelas portas da justificação e se manteve nele será herdeiro e cidadão do reino da glória.
Assim como uma grande mudança, ou seja, o novo nascimento, né, o nosso novo nascimento, tomou lugar em nossa vida, quando entrarmos no reino da graça, também acontecerá uma grande mudança antes de entrarmos no reino da glória. Junão, que mudança é essa? Uma vez que nós estávamos no império das trevas, viemos para o império do Filho, para o reino do Filho, o reino da graça, uma grande mudança tem que ter acontecido. A nossa maneira de viver, nós vamos sendo dia após dia renovados pela transformação da nossa mente, não sendo mais conformados com esse mundo. Então houve uma transformação. Mas haverá também uma transformação quando a gente for ingressar nesse reino da glória, né, nesse milênio. Que transformação é essa? Bom, Paulo descreveu isso em 1 Tessalonicenses 4, né, versos 16 e 17. Olha só o que vai acontecer. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor, nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Graças a Deus. Né? Então uma grande mudança, nós vamos receber já ali no momento do arrebatamento, esse texto diz respeito ao arrebatamento, mas para a gente vir junto com Jesus, reinar, né, após a 70ª semana de Daniel, nós vamos estar já ali com um corpo glorificado, né, realmente prontos para entrar, né, nesse novo império mundial que vai ser aí o reino messiânico, né, esse reino milenar, um reino de 1000 anos, onde Jesus Cristo vai reinar juntamente com a igreja. Ok? Em 1 João 3, no verso 2, João diz assim, ó, amados, já somos filhos de Deus. Ele está se referindo ao reino da graça. Nós somos filhos de Deus. Então nós somos coparticipantes da glória que há de vir. Mas João continua dizendo assim, mas ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Essas coisas estavam ocultas a João, né, até o momento que ele estava escrevendo as suas epístolas, né? Nós estamos falando aqui de um momento em que a era da graça já estava estabelecida, né? João, o discípulo João, agora o apóstolo João, ele está escrevendo suas cartas e dizendo assim, olha, o reino da graça foi estabelecido. O Cristo ao qual nós andamos junto, ele veio, ele despojou os impérios das trevas e ele estabeleceu o reino da graça. Nós somos filhos por causa disso. Mas ele ainda não nos mostrou, né? Ele está dizendo aqui, o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Então João está falando aqui sobre esses dois reinos, o reino da graça, o reino do Filho, né? O reino onde nós nos achegamos ao trono da graça e Deus nos concede misericórdia. Mas haverá um tempo que aqueles que perseverarem nesse reino da graça, eles ingressarão no reino da glória, com o corpo glorificado, eles vão reinar junto com Jesus. Né, dentro daquelas semanas proféticas de Daniel, a qual nós estamos falando, quando essa 70ª semana ela fechar, nós então veremos junto com Cristo para reinar nessa terra. Nós vamos estabelecer realmente esse reino aqui na terra, esse reino de 1000 anos. Parece muita loucura, gente, mas as escrituras, tá? A palavra de Deus, ela aponta nessa direção. Eu particularmente creio no ponto de vista pré-tribulacionista. Eu acredito que a igreja sobe antes da semana de número 70. Para mim, a semana de número 70 ela é um tratar de Deus para com Israel, para com aqueles que não creram no reino da graça. Então precisarão realmente passar por algumas coisas ali naqueles 7 anos, a fim de poderem talvez ingressar no reino da glória. Vão ter que pagar com seu próprio sangue, com sua própria vida. Okay? Então, o pessoal confunde muito, né? Essa questão do arrebatamento em si, né? Só dando uma palhinha aqui, antes de ser estabelecido esses 7 anos, eu acredito que a igreja sobe, né? A igreja ela é arrebatada naquele momento, naquele piscar de olhos. Né? Vai estar acontecendo as bodas do Cordeiro, enquanto na terra há esse período tribulacional, nessa 70ª semana, o tratar de Deus para com Israel. Mas ao findar desses 7 anos, então Cristo vem na sua manifestação gloriosa, juntamente com os santos, com a igreja que já foi arrebatada, né, há 7 anos proféticos aí, no contar da terra, né? Então ela vem junto com Jesus para estabelecer o reino milenar, né, para estabelecer o reino de Jesus nessa terra. É aí onde eu acredito que aquele texto tão lindo, né, eu quero lê-lo aqui, que nós
que nós cantamos, né, há muitas canções sobre o Salmo 24, que fala a respeito desse Rei da Glória, gente. Salmos de número 24. Deixa eu abrir aqui para vocês. Olha só, a partir do verso 7, né, a minha versão ela diz assim, ó, abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais para que entre o Rei da Glória. Ele vai estabelecer o reino dele aqui na terra. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas. Então, quem é esse Rei da Glória? É Jesus, queridos. Ele vai estabelecer o reino dele aqui na terra. Então, eu acho importante a gente ter muito clara essa ideia de reino da graça, o reino que nós vivemos, o reino onde nós recebemos um favor imerecido, a justificação pelos nossos pecados. E em breve entraremos no reino da glória, né? Quando passar esse período tribulacional, esses 7 anos que vão vir sobre a terra, nessa última semana de Daniel, nós ingressaremos no reino da glória, né? Um reino onde será um reino marcado pela justiça, pela paz, realmente pela prosperidade, né? Todos vão saber o que é um império realmente do Senhor Jesus, né? O governo do Senhor sobre as nações aqui na terra. Amém, queridos? Se ficou alguma dúvida, como eu já disse aqui no outro vídeo, tá, sobre as 70 semanas, é um assunto que abre a leque para dezenas, talvez centenas de assuntos, né, de textos que estão no Velho, no Novo Testamento, mas eu acredito que esses 2 vídeos, tá, as 70 semanas proféticas, mais essa ideia do reino da graça e do reino da glória, eles formam ali um preâmbulo, uma base muito bacana, para a gente se situar na história, para a gente entender o que são essas 70 semanas e começar, a partir de então, a ter aí um estudo escatológico a respeito dos fins dos tempos. Né, que momento que nós estamos vivendo, nós estamos vendo a unificação, né, toda a tecnologia, né, chegando aí agora o 5G, já estão falando em 6G, né, tudo isso vai ser um plano arquitetônico para a gente viver aquela 70ª semana. Né, o cumprimento na história vai evoluindo para isso daí. Nessa unificação de religião, unificação de governo, unificação de moeda, a todo um acompanhamento, né, a todo um plano arquitetônico para que se desencadeie essa 70ª semana. Né, a figura do anticristo aparecendo e tudo mais, enfim, tem tantos elementos ali, né, que falam a respeito dos fins dos tempos, né, que estão ali, que são basicamente o coração, tá, da Apocalipse, para mim, é basicamente o coração da semana de número 70 de Daniel, são os acontecimentos daqueles 7 anos, né. Volto aqui a dizer, tá, e afirmar, acho importante dizer isso, né, eu creio no ponto de vista pré-tribulacionista, acho que a igreja, ali em Apocalipse capítulo 4, ela sobe, então ela não está mais na terra, nos eventos que vão se abrir ali, as 7 trombetas, os 7 selos, as 7 taças da ira, enfim. Aí já é um estudo mais, né, de escatologia mesmo, a gente também pode conversar sobre isso daí numa outra oportunidade. Mas há de se dizer, tá, eu acho que é importante dizer isso, que há muitas pessoas sérias, muitas pessoas compromissadas com o Evangelho, que têm pontos de vista com relação ao arrebatamento diferentes, né, eles são pós-tribulacionistas, ou seja, a igreja passa pelos 7 anos, né, a 70ª semana aqui na Terra, outros mesotribulacionistas ou mid-tribulacionistas, né, a igreja é tirada no meio da grande tribulação. Né, eu, particularmente, sou pré-tribulacionista, acredito que a igreja não passa por isso, mas quero fazer essa consideração aqui com relação ao arrebatamento da igreja, né, de que há pontos de vistas diferentes. Né, apesar de eu até peço perdão pela minha debilidade, né, eu já tentei ler a Bíblia sobre os demais pontos de vista, e para mim não faz sentido, né? Não se encaixa na história, mas respeito, né? Quem crê diferente, tem uma ideia diferente. Né? Para mim eu não consigo ler os textos, tanto do Novo como do Velho Testamento, né? Dentro dessa ordem escatológica, esse grande plano de Deus aqui na Terra, se não fosse do ponto de vista pré-tribulacionista. Né? Então acredito que aquela 70ª semana, como diz Daniel 9, né? O Senhor diz que Deus vai tratar com o povo dele, né, com Israel. Né, está determinado 70 semanas sobre Israel, sobre o teu povo. Né, e tanto é que elas começam a semana, né, lá na reconstrução do Templo de Jerusalém, a vinda de Jesus,
né, a morte dele lá na cruz, lá naquela terra. Então a 70ª semana para mim ela fecha também com relação a esses eventos lá. Queridos, que Deus te abençoe. Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma sugestão, se ficou algo que você não entendeu muito bem, você pode nos procurar, a gente marca um horário, a gente responde o WhatsApp, a gente faz o que tiver ao alcance, tá? Se a gente não souber também, a gente procura os anciãos, né, e eles respondem para a gente vai pesquisar, mas aqui há muitos assuntos, tá? A gente pode aí futuramente ir falando sobre esses elementos, porque não dá para você juntar, seriam horas e horas, né, dezenas de horas para falar sobre todos os eventos ali escatológicos. A gente pode ir fragmentando, né, e soltando aí essas informações. Então, eu acho que esses 2 vídeos dão uma ideia muito clara sobre as 70 semanas, o reino que a gente vive, que é o reino da graça, do favor de Deus, né? Nós somos a Israel espiritual de Deus, a igreja, né? Todo aquele que o aceitar de fato vai permanecer até o fim dessa fé, né? Vai entrar nesse reino de glória, esse reino milenar que vai ser estabelecido ao final das 70 semanas de Daniel. Queridos, beijo no coração, que Jesus te abençoe, te guarde, tá? Te livre de todo mal e mantenha você firme na fé, que nós vamos reinar junto com Cristo, nós vamos ver esse reino milenar estabelecido na terra para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe.